Quando a gente fala em dores crônicas, dor é um sintoma. Esse sintoma, quando ele perdura acima de 3 meses, é considerado crônico. Quando ele é abaixo de 3 meses, é considerado agudo. Seja bem-vindo, Jane. Prazer em tê-la conosco. Bem, conforme anunciado, hoje vamos falar um pouquinho sobre artrose. Muitas pessoas relatam dores por causa de artrose. O que é a artrose? A artrose nada mais é do que um desgaste na articulação, um desgaste articular. Todas as nossas articulações, elas são revestidas por uma película e essa película chama-se cartilagem. Você sofre uma queda, você cai da própria altura, sofre um impacto, cai de uma árvore, não sente nada na articulação. Graças à cartilagem, ela amortece, ajuda a amortecer o impacto. Uma característica muito interessante da cartilagem é que ela reveste a articulação e ela não tem nervos. Então você sofre uma queda e não sente dor nenhuma na articulação. Agora, muitas pessoas sofrem degeneração dessa cartilagem articular e aí quando sofre a degeneração começa a haver então um atrito de osso no osso, porque não tem mais cartilagem. Quando nós falamos aí de coluna vertebral, muitas pessoas têm essa ausência de cartilagem, ou seja, promoveram ao longo do tempo, começou a haver a evolução de um processo degenerativo nessa cartilagem. A cartilagem foi se degenerando, foi se desgastando e aí ficou aquele osso em atrito no próprio osso, porque não existe mais a cartilagem nessa estrutura óssea. E aí nós nos deparamos com a artrose na coluna vertebral. Os 2 lugares mais frequentes de artrose na coluna vertebral é na coluna lombar, esse ganha em disparada de todos, eu vou explicar aqui o porquê, e também artrose na coluna cervical, ou seja, o pescoço. Existe também a artrose na coluna torácica. No entanto, essa artrose ela é mais ocorre em menor incidência do que na coluna lombar ou cervical. Os 2 locais na coluna, eu estou falando a nível de coluna vertebral, os 2 locais a nível de coluna vertebral mais frequentes para se ter artrose, primeiramente a lombar. Em segundo lugar está a cervical. E por que a lombar, a coluna lombar? A coluna lombar é aquele segmento que está abaixo da costela, do gradil costal e acima do bumbum. Essa é a coluna lombar. Então, o que faz dessa coluna lombar ser mais frequente uma artrose, um processo degenerativo ali naquela coluna lombar? Bom, há algumas razões para isso. Primeira razão, grande razão, ali na coluna lombar, especificamente nos últimos níveis da coluna lombar, L4, L5, S1, ou seja, a quarta vértebra lombar, a quinta vértebra lombar com a primeira vértebra sacral, esses níveis L4, L5, sacral 1 ou S1, esses níveis são os níveis onde ocorre a artrose com muitíssima frequência. E por quê? Bom, nessa região, entre L4 e S1, L4, L5 e S1, ocorre existe ali uma coisa chamada centro de gravidade. Você já ouviu falar em centro de gravidade? Bom, o nosso corpo tem um centro de gravidade. O que é esse centro de gravidade em nosso corpo?
É um ponto no corpo onde todas as forças se convergem. Então veja, você vai pisar no chão, você tem a força da gravidade que joga você para o centro da Terra. E tudo está preso ao solo graças a essa gravidade, a força gravitacional do planeta Terra. Essa força gravitacional do planeta Terra joga tudo para o centro da Terra. Tudo que sobe obrigatoriamente precisa descer. Tudo que sobe obrigatoriamente precisa descer. Graças a essa força gravitacional, a lei da gravidade. Bom, imagine você vai caminhar, você poderia cair no centro da Terra, mas não, porque você tem um solo firme que não permite você descer. Então, o seu peso, a força da gravidade joga você sobre a Terra, e essa Terra, como ela é sólida, ela é firme, ela faz uma força contrária, subindo. Então essa força, ela se encontra ali na coluna lombar. A coluna lombar, nesse nível de L4, L5, portanto, é chamado de centro de gravidade corporal. O centro de gravidade corporal, portanto, é o ponto no corpo para onde todas as forças se convergem. A força da gravidade que desce, bate no solo quando você pisa e sobe novamente. E aí essa força, ela vai parar nesse ponto de gravidade, nesse centro de gravidade chamado L4, no nível de L4, L5. Então essa região L4, L5, essa região da quarta vértebra lombar e da quinta vértebra lombar é a região onde você mais sente dor. É a região onde você mais tem processo degenerativo. É a região onde você mais tem hérnia de disco e onde você mais tem artrose ou espondilolistese ou espondiloartrose. Espondilo é a vértebra escorregando para frente, espondilolistese, listese, a vértebra escorrega para frente do seu eixo normal. E aí, osso em atrito no osso, fica uma espondiloartrose. E aí está a justificativa. Porque em 90% dos casos de degeneração vertebral ocorre nesse nível L4, L5. E então, veja, uma pessoa que tem, já temos essa facilidade por ter esse processo de artrose lombar. E alguns fatores colaboram para que essa facilidade seja mais fácil ainda. Alguns fatores colaboram para que você de fato tenha um processo de artrose na L4, L5. Primeiro fator é o ponto de maior atrito no corpo, de maior tensão, de maior impacto. Segundo fator, às vezes nós provocamos um aumento de atrito nessa região. E esse aumento de atrito ocorre porque ou você tem um abdômen globoso, sabe aquela pessoa com barrigudo, um homem de 9 meses, com uma barriga parece que está gestante de 9 meses. Não está gestante, o homem não fica gestante, mas sabe aquele homem barrigudo? Esse homem alterou completamente o seu centro de gravidade lá na L4, L5. Ou uma pessoa que tem uma perna menor que a outra, essa pessoa que tem uma perna menor que a outra, ela altera completamente o seu centro de gravidade. E por quê? Porque ela promoveu automaticamente uma escoliose, a coluna toda torta de um lado para o outro. Ou uma pessoa que tem
retificação na coluna lombar, parece uma prancha, é reto. O local onde deveria haver uma curva para trás, chamado lordose fisiológica, essa curva some, se torna apenas uma retificação lombar, uma coluna reta. Existe também aquela situação onde a pessoa tem uma curva extremamente acentuada, chamado hiperlordose. Analise aí com você, se olha aí diante do espelho e verifique se você tem uma dessas alterações. Um abdômen bem globoso, esse abdômen globoso você não precisa se olhar no espelho, é só olhar para a barriguinha. Um abdômen avantajado, de 9 meses, alguns está 12 meses, 18 meses, uma barriga quebrada mesmo, grande, altera completamente o centro de gravidade. Você pode olhar aí no espelho, se tem uma perna menor que a outra, se a sua coluna está toda torta, fatalmente você tem uma perna menor que a outra. E aí deixa a coluna toda torta. A isso chamamos de escoliose. Escoliose. Essa escoliose, ela altera completamente o seu centro de gravidade.